nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Olá, meu irmão e minha irmã. Nós estamos iniciando hoje a terceira parte do nosso estudo sobre a bioética. Falamos um pouco anteriormente sobre embriões humanos e hoje nós daremos início a uma sequência de estudos sobre intervenções na procriação humana, falando um pouquinho mais especificamente dos métodos de reprodução assistida, cuja sigla é RA. E antes de entrarmos nas técnicas artificiais, eu gostaria de ler com vocês um pouquinho sobre a encíclica Humanae Vitae, que foi escrita em 1968 pelo Papa Paulo VI, e vai falar um pouquinho sobre a regulação da natalidade. Então ela foi escrita de uma forma especial para as famílias, para os casais, para nós leigos. E é interessante que essa encíclica nasceu em um período da nossa história no qual estavam surgindo muitos medicamentos contraceptivos, uma maior independência da mulher, a mulher estava ocupando um espaço no mercado maior. Então, de acordo com toda esta modificação, com todas essas novas questões, a igreja não podia ficar quieta, simplesmente vendo os seus fiéis sofrerem as consequências por essas novas técnicas. Então, sem poder ignorar essas situações, a igreja trouxe para nós, através dessa encíclica, um pouquinho mais sobre essa situação da regulação da natalidade. Então eu gostaria de ler apenas 2 parágrafos para que despertasse em nós uma vontade maior de ler essa encíclica e assim compreendendo um pouco sobre toda esta direção que a igreja nos oferece sobre esse assunto de uma forma particular. Então, o amor conjugal. O matrimônio não é, portanto, fruto do acaso ou produto de forças naturais inconscientes. É uma instituição sapiente do Criador para realizar na humanidade o seu desígnio de amor. Mediante a doação pessoal recíproca, que lhes é própria e exclusiva, os esposos tendem para a comunhão dos seus seres, em vista de um aperfeiçoamento mútuo pessoal, para colaborarem com Deus na geração e educação de novas vidas. Sabendo então que o matrimônio não é algo do acaso nem criação da mente humana, mas sim de Deus, nós começamos a compreender um pouco mais a função do homem e da mulher diante desta criação, o dever da criação e educação desses filhos. E o homem e a mulher, então, eles são inseparáveis em 2 aspectos, na união e na procriação. Eles têm que ser unidos e a procriação só acontece através dessa união. Na verdade, pela sua estrutura íntima, o ato conjugal, ao mesmo tempo que une profundamente os esposos, torna-os aptos para a geração de novas vidas, segundo leis inscritas no próprio ser do homem e da mulher. Salvaguardando esses 2 aspectos essenciais, unitivo e procriativo, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro e a sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. São apenas 2 parágrafos de uma encíclica muito rica, mas que sirva para nós para enxergarmos um pouco mais o plano de Deus sobre a vida do casal, do matrimônio, sobre a vida dos esposos, no qual, através de uma doação mútua, eles geram esta vida. E a responsabilidade desses pais, além de gerar a vida, é educar essa vida. Então, Deus tem um plano para o matrimônio, para o casal, e conta com ele para ser cooperador dessa geração. Para que compreender isso antes de entrarmos nas técnicas artificiais? Para que tenhamos a certeza de que há um sentido verdadeiro para o matrimônio. Se hoje existem técnicas que se desviam desse caminho, não foi porque
foi o melhor para o homem, mas foi criação da cabeça do homem. Deus, desde o início, tinha um sentido para o matrimônio e ele deve ser permanente até o fim de nossas vidas. Então, as técnicas de ajuda à fertilidade, elas devem respeitar 3 princípios básicos para que seja aceito e acolhido pela igreja. Primeiramente, o direito da vida e integridade física do ser humano, da concepção até sua morte, que é o que nós vimos nos 2 vídeos anteriores, que o homem deve ser respeitado desde sua concepção até o momento de sua morte, pois para Deus não há idade. O ser humano, ele nasce ali, naquele momento, e até a sua morte ele deve ser respeitado. Segundo princípio básico é a unidade no matrimônio, onde os cônjuges se tornam pais somente um através do outro. Nós veremos que existem técnicas que utilizam-se de gametas que são de outras pessoas que não pai e mãe. Então, necessariamente precisa ser através do cônjuge em especial, os dois, o pai e a mãe. E o terceiro princípio fecha com chave de ouro toda esta discussão, porque vai excluir um monte de técnicas. Porque o terceiro princípio diz que os valores específicos humanos da sexualidade do casal, que é a procriação, vai dizer que a procriação deve ocorrer apenas através do ato conjugal específico do amor entre esposo e esposa. Então, respeitando esses 3 princípios, as técnicas de reprodução podem ser acolhidas por nós. Mas se elas desrespeitarem algum deles, nós não poderemos aceitar como luz da igreja. Então hoje falaremos um pouquinho mais sobre 2 técnicas em específico, que é a inseminação artificial e a fertilização in vitro. A inseminação artificial, ela pode ser tanto heteróloga quanto homóloga. O que seria então essa inseminação? Realiza-se a coleta do espermatozoide através da masturbação, em seguida há o processamento deste espermatozoide. Aí eles são examinados para ver a sua vitalidade, a sua mobilidade, e os melhores espermatozoides serão aspirados por uma seringa e inseridos dentro do corpo da mulher, tá? Como assim heterólogo ou homólogo? Como eu disse, é possível utilizar-se de gametas que não são do pai e da mãe. Então, através da inseminação artificial heteróloga, serão utilizados gametas que podem ser da mãe ou do pai, ou melhor, podem ser da mãe, de um terceiro doador, de um banco de sêmen, não se sabe quem é, ou pode-se utilizar o espermatozoide do pai, um ovócito de outra mulher, que não é a mãe. Essa é a inseminação artificial heteróloga, no qual utiliza-se gametas de outras pessoas que não são o pai e a mãe unidos, juntos. E a inseminação artificial homóloga utiliza-se os gametas do pai e da mãe. Mas é correto? Vai corresponder aos 3 princípios básicos? O direito à vida e à integridade. Não vai ser criados embriões. Pelo menos essa parte nós podemos descartar. Mas o segundo e o terceiro princípio, que é a união do matrimônio, do cônjuge e os valores específicos da sexualidade através do ato conjugal desse casal, não respeita. Então essa técnica ela está excluída das técnicas direcionadas pela igreja por apresentarem, em especial, a discordância com estes princípios básicos. E como que é feito esta técnica, como nós falamos? Como é colhido esse espermatozoide através da masturbação, também há um ponto no qual nós sabemos não ser aprovado pela igreja. O catecismo vai nos falar no parágrafo 2352. Por masturbação, se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo.
Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseco e gravemente desordenado. Aí poderíamos falar, mas esse não é o objetivo desta atitude, da masturbação na fertilização artificial. Ele continua: qualquer que seja o motivo, não sendo especificamente apenas para o prazer, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida para a ordem moral, que realiza no contexto de um amor verdadeiro o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Então, além de não corresponder com esses princípios básicos, também incentiva a masturbação, que é desordenada, uma atitude grave, um pecado que não devemos fazer, não devemos incentivar. E também observa-se, só para curiosidade, a imagem seguinte poderá nos mostrar um pouco isso. Os ovócitos femininos, é possível se visualizar através de ultrassom o momento da ovulação. Então, através de toda esse acompanhamento com ultrassons, será possível visualizar o momento exato que a mulher irá ovular, o que vai facilitar esse procedimento. E a imagem seguinte também nos mostra como funciona a inclusão, a colocação desse sêmen, desses espermatozoides dentro do corpo da mulher, através de uma seringa, e este espermatozoide será liberado próximo às trompas, que é o local próximo da liberação dos ovócitos para facilitar a fecundação, certo? Então essa é a primeira técnica que nós estamos vendo de uma forma muito resumida, mas já entendendo o motivo pelo qual para nós não é lícito realizar tal técnica. E a segunda técnica é a técnica de fertilização in vitro, cuja sigla é FIVIT, que significa fecundação in vitro e transferência dos embriões. Essa técnica é a mais utilizada, a mais avançada e a mais conhecida, tanto que até hoje foram gerados mais de 1 bilhão de crianças através dessa técnica de fertilização in vitro. E ela pode ocorrer também de duas formas: ou do método convencional, no qual nós conhecemos como bebê de proveta, ou o método ICSI, que significa injeção intracitoplasmática de espermatozoide no ovócito, que esta última é a técnica mais atual, mais utilizada mesmo, que tem dado maiores resultados para as técnicas de reprodução assistida, certo? Então, através desse próximo vídeo que nós iremos mostrar, nós conseguiremos ver de uma forma melhor como funcionam as duas formas de fertilização in vitro, tanto a convencional como a ICSI. Ambas as técnicas produzem o embrião fora do corpo da mulher e, posteriormente, esses embriões são colocados de 1 a 4 embriões dentro do corpo da mulher, e o restante, como nós vimos, podem ser descartados, enviados à pesquisa ou criopreservados. E através do vídeo nós entenderemos um pouquinho mais este processo. Então é realizada a coleta do ovócito, que é monitorado por ultrassom, e este ovócito, após ser coletado, é levado ao laboratório, onde será preparado, examinado, e ao mesmo tempo em que realiza-se a coleta dos ovócitos femininos, também está sendo realizado a coleta do sêmen através do processo de masturbação. Esse material é analisado e depois, posteriormente, serão realizados ou a fertilização convencional ou a ICSI. A FIV convencional é um processo mais simples. Serão colocados os espermatozoides coletados junto com um ovócito em um recipiente, e esses espermatozoides rodearão este ovócito
procurando fertilizá-lo. E apenas um espermatozoide conseguirá fazer isso de uma forma espontânea, sem que haja interferência de alguma pessoa. Então, esta imagem nos mostra o espermatozoide rodeando este ovócito. Já a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide no ovócito, seleciona-se um ovócito e um espermatozoide de acordo com as suas características, e esse espermatozoide será inserido com o auxílio de agulha e com a visualização de microscopia para ocorrer a fertilização deste ovócito e dar início ao desenvolvimento desta nova vida. Após esse procedimento, esse embrião sofrerá clivagens, que são divisões celulares, e de acordo com o número de células apresentado, esse embrião poderá ou ser congelado, ou ser inserido no corpo da mulher, ou levado à pesquisa, e se ocorrer algum erro de divisão, ele será descartado. Então, a fertilização in vitro não respeita os 3 princípios básicos que poderíamos utilizar caso fosse necessário, porque vai desrespeitar o direito à vida de alguns embriões que são descartados, a unidade do matrimônio e o valor específico do ato conjugal para a procriação. Esse embrião, então, será transferido de uma forma artificial para o corpo da mulher e os embriões em excesso terão outras finalidades que não a geração de uma vida. Por isso, esta técnica também não é uma técnica aceita pela Igreja. Muito bem. Podemos fechar esse nosso assunto hoje falando um pouquinho sobre os malefícios que essas técnicas trazem, tanto para o casal, especialmente a mulher, quanto para os bebês que são gerados. Então, de uma forma geral, os malefícios para a mãe na utilização de reprodução assistida. Utiliza-se drogas para estimulação da ovulação e essas drogas muitas vezes acabam acarretando em hospitalização para essas mulheres de uma certa forma, exagero de hormônio no corpo da mulher. Gravidez ectópicas, que são gerados bebês nas tubas uterinas da mulher, então essa chance aumenta um pouco através da reprodução assistida em 2,2% dos casos. Ao descolamento da placenta também, em alguns casos dessas técnicas, diabetes gestacional, risco por provocar gravidez múltiplas, como são colocados de 1 a 4 embriões, dependendo da idade, muitas vezes acontece de mais de uma criança nascer e assim acaba sendo provocada uma gravidez múltipla. Malefícios para o bebê: problemas respiratórios, dificuldades de alimentação, complicações neurológicas e a longo prazo possui dificuldade de comportamento e socialização. Essas questões você também pode ver no Manual de Bioética, que foi oferecido na jornada, que também tem no nosso site. Vai ter mais perguntas ainda referente a esse assunto e, de alguma forma, essas que nós estamos falando também estão sendo colocadas. Por exemplo, o congelamento traz consequência para o embrião? Devido ao frio, o congelamento dos embriões excedentes, apresenta-se risco nesses embriões. São tudo coisas, assuntos estudados pela ciência, não são inventadas para serem colocadas nesse manual. A criança concebida in vitro sofre consequências físicas, como eu acabei de falar. Então, num percentual de 25%, há malformações nessas crianças do que as concebidas naturalmente. Há também anomalias do sistema cardiovascular, urogenital ou músculo esquelético. E dentre outras questões, consequências para o casal, riscos físicos para a mãe, como eu acabei de ler, através de várias drogas para excitar a ovulação na mulher, e isso acaba trazendo hospitalização de 1,9% dos casos. Parece algo simples, mas acontece.
E é engraçado porque a criança acaba apresentando dificuldades futuras. Por quê? Tem até uma historinha que é colocada neste manual, que a criança diz: eu tenho 5 pais, e você? E ele vai falar que ele é produto de uma FIV, que é a fertilização in vitro, efetuada com o esperma de um homem, meu pai biológico, e com o óvulo de uma doadora, minha mãe biológica, certo? Então, tanto o espermatozoide como o óvulo vieram de doadores. Depois me desenvolvi no corpo de outra mulher, que é a terceira pessoa da história, que é a mãe de substituição, que ele chama. E hoje ele vive com os pais adotivos. Ele tem 5 pais. A criança apresenta dificuldades para se socializar, problemas psicológicos. Então, através desse manual, muitos outros questionamentos serão colocados. E para o nosso próximo vídeo, eu gostaria de fazer o seguinte questionamento. Para os casais inférteis que querem ter filhos, a única saída é a reprodução assistida? Então, além das técnicas outras que nós iremos tratar no vídeo posterior, nós falaremos um pouquinho sobre como nós devemos nos portar, se há dificuldades de geração de uma vida. Somente com as técnicas de reprodução assistida é possível se gerar uma vida? A resposta é não. Nós temos uma direção muito melhor que a igreja nos oferece, que nós estaremos vendo no próximo vídeo. E até lá eu espero você.